Olá! Hoje o vídeo vai ser mais um sentido reflexivo sobre os efeitos negativos e também positivos que as redes sociais podem nos causar. O primeiro ponto é a comparação, algo que aparece muito nesse universo e que tem de alguma forma prejudicado algumas pessoas, principalmente as que estão sempre presentes nas redes. Dentre tantas plataformas de redes sociais, claro que cada uma tem sua característica e finalidades diferentes. Algumas pessoas estão dentro de muitas delas, como por exemplo o Instagram, o Facebook, TikTok. O YouTube já é uma plataforma um pouco diferente, porque ela tem mais como finalidade a busca por informações ou busca por vídeos de diversos assuntos, mas ela é mais uma plataforma de busca. Tem sim um ponto aí que caracteriza uma rede social, que é essa interação que a gente tem aqui nos comentários, por exemplo. Então essa troca também caracteriza uma rede social, mas percebe-se que não é bem o foco da plataforma. E claro, muitas pessoas usam dessas redes com o intuito profissional e muitas não, simplesmente por estarem ali interagindo. Mas aí fica a pergunta: quando o assunto é se comparar com os outros, com a vida dos outros, será que vale a pena estarmos tão presentes assim nessas redes sociais? Mesmo que seja dessa forma profissional. Porque muitas vezes, gente, essa comparação ela é inconsciente. Ou seja, ela é automática, é espontâneo. Quando você percebe, você já se comparou. Ainda mais se você estiver com um problema específico, um momento ruim, e aí você entra lá naquela rede social justamente para se entreter. E aí você começa a se deparar com realidades diferentes, de pessoas diferentes, às vezes famosos, e essa comparação, que acaba sendo espontânea, pode sim nos deixar mais para baixo ainda. E é o que eu tenho ouvido de muitas pessoas, principalmente as que passam muito tempo dentro delas. Então, sempre vale a pergunta: está te fazendo bem? Faz sentido para a sua vida? Quais são os benefícios que você colhe em estar ali? Inúmeras vezes se comparando e com aquela ideia de que a vida do outro é perfeita, é maravilhosa e que a sua é ruim. E aí entra o ponto da gente generalizar as coisas, colocando muito esse pensamento de que a sua vida está toda ruim, sendo que às vezes é uma situação em específico que não está bem, e que a vida do outro está perfeita, sendo que você também não conhece o que está naquela pessoa. E aí tem toda essa parte de que as pessoas estão sempre postando coisas que lhes são convenientes. Quase sempre são momentos felizes, em lugares bons, desfrutando de algo. Dificilmente alguém vai postar no momento em que ela está triste, está brigando com alguém, se desentendeu, perdeu o emprego, aconteceu algo ruim, né? Porque até seria estranho a pessoa começar a se expor de tal maneira. Mas essa exposição de certa forma, uma vida ideal, a gente precisa refletir até que ponto isso é real, né? Porque às vezes a distância entre a sua vida e o que aquela pessoa está mostrando na rede social tem um distanciamento imenso. E às vezes a gente se compara, mesmo tendo essa consciência que aquilo não de fato vai ser uma realidade, né? Pelo menos não o tempo todo. E isso pode estar te fazendo mal de alguma forma e talvez você nem esteja percebendo. Então fique atento a isso. Perceba quais são os seus sentimentos, as suas sensações quando você está ali interagindo dentro daquela rede social. Sem contar que algumas pessoas, principalmente quem tem esse viés mais profissional de divulgar o seu trabalho, e claro que a gente sabe que isso também é um recurso, é uma forma disso acontecer, mas algumas pessoas têm se tornado escravas dessa rede social.
sem tempo para nada. E aí, será que isso também é saudável? É salutar? Então é importante você levar em consideração como que funciona a rede social que você se encontra. Porque, por exemplo, aqui no YouTube, o algoritmo do YouTube funciona de uma forma que os conteúdos aqui dentro, eles duram no tempo. Então você não se torna escravo daqui. Você vai produzindo um conteúdo toda semana e já é o suficiente para que o algoritmo vá entregando o seu conteúdo. Diferente do Instagram, que você precisa estar ativo lá quase o tempo todo dia. E aí isso pode se tornar tão cansativo, tão exaustivo, que a pessoa começa a se sentir sobrecarregada e nem está percebendo. Eu costumo falar que o YouTube ele é até mais humanizado nesse sentido, justamente porque o conteúdo ele dura no tempo. Mas já o Instagram você tem que estar lá o tempo todo produzindo. E aí pode gerar um desgaste muito grande, mesmo que traga benefícios para quem está lá sempre nessa constância. E aí você precisa avaliar também a sua vida, o seu perfil e se isso realmente faz sentido para você e se vale a pena você pagar esse preço. E essa pergunta somente você vai poder responder. Eu, por exemplo, já não dou conta de estar dentro dessas redes sociais. Primeiro porque eu não tenho tempo e segundo porque eu não gosto. Então, mesmo que eu tivesse tempo, eu não estaria mais lá. Já tive várias redes sociais, hoje eu só estou aqui no YouTube, porque ela realmente é uma plataforma diferente, mais voltada à busca por vídeos, enfim. E cabe na minha rotina, cabe no meu tempo. Eu consigo conciliar tudo que eu preciso fazer na minha semana com a gravação de um vídeo por semana, então ela cabe na minha realidade, faz sentido para mim. Já não faz o menor sentido para mim estar em outras redes sociais, porque eu acho cansativo, me sinto desconfortável com a exposição que existe lá. Então, para mim, não funciona, mesmo que seja nesse viés mais profissional. Então, a ideia, a proposta desse vídeo é para que você reflita. Isso está te fazendo bem? Se encaixa com a sua realidade? Você tem tempo para descansar? Ou você tem que estar lá numa obrigação de estar sempre postando a sua vida, postando tudo que você faz, às vezes perdendo momentos bons, né? Porque ao invés da pessoa estar aproveitando, por exemplo, um show, às vezes ela está ali postando, olhando, querendo mostrar o que ela está fazendo. E às vezes ela perde aquele momento presente, aquela parte boa que ela vai ter memórias boas daquilo, compartilhando com alguém que faça sentido para a vida dela. E muitas vezes está lá empenhada em mostrar para todo mundo e a pergunta também é essa: por que a gente tem que mostrar tudo sobre a nossa vida? Às vezes me parece ser tão invasivo isso, mas essa é uma opinião minha, tem a ver comigo. Talvez nada tenha a ver com você. É por isso que cada um precisa refletir sobre a sua própria realidade. Outro ponto é sobre o excesso que as pessoas têm passado dentro dessas redes, consumindo todo aquele conteúdo, ficando horas a fio, deixando de fazer várias coisas que seriam importantes, porque não tem tempo para tudo. A gente sabe que até essa luz azul das telas estão sendo prejudiciais para a gente. Eu também me encaixo nisso, porque como eu atendo online, então a tela é inevitável. Mas aí a gente precisa utilizar de recursos para se proteger. Mas uma coisa é você utilizar de todos esses eletrônicos quando você precisa. E o entretenimento também é importante. O problema vai estar no excesso. Então esse é o ponto importante. Quanto tempo que você passa consumindo todo esse conteúdo? Principalmente chegando perto da hora de dormir. Aí isso já faz parte da higiene do sono e é outro assunto. Mas a gente precisa pensar um pouquinho mais no que a gente está fazendo com a nossa saúde, o que a gente está consumindo em excesso. E talvez esteja te fazendo mal e você nem está percebendo. Outro detalhe é que muitas pessoas conseguem se magoar lá dentro, né? Faz parte aí das nossas relações humanas. Até quero trazer aqui uma história, uma situação real
E sei que existem várias semelhantes sobre isso, talvez você conheça alguma ou tenha passado por isso, mas de uma pessoa que terminou seu relacionamento e, logicamente, sofreu um monte com o término, que não foi decidido por ela. E aí ela estava em todo aquele processo de se reerguer da situação. Muito triste, é claro, enfim. E aí o ex-namorado dela começou a se relacionar com uma pessoa e aí começam as postagens, né? E é claro, né, gente, não precisa nem falar que a pessoa que já estava mal ficou muito pior. Por quê? Porque ela ficava indo lá olhar o perfil da pessoa. E aí entra um ponto importante, nós precisamos ter uma autonomia sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Tudo bem que às vezes o sofrimento é grande, mas a pessoa que está apostando é a vida dela, são as escolhas dela, pelos motivos dela. Agora, quem está sofrendo, ir até lá e ficar consumindo aqueles novos conteúdos, gente, isso não dá, a gente precisa pensar um pouquinho mais, porque aí você está cavando um sofrimento maior para sua vida, que é o que estava acontecendo nesse exemplo. A gente não pode ser tão masoquista assim, você precisa se proteger numa situação dessas. Aí tem pessoas que vão falar, mas eu prefiro saber a verdade. Ok, mas você está preparado para já encarar essa verdade? Você está em condições emocionais de encarar essa verdade? Então a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde mental. E sim, às vezes é importante se resguardar de algumas coisas, pelo menos num determinado período de tempo. E aí não se limita somente a isso. Aí o que começa a acontecer? Os familiares da pessoa também começam a postar eventos em família, viagens, enfim, várias coisas aí. E a pessoa está ali, né, vendo. Então, às vezes ela já não está mais nem indo lá no perfil, olhar, às vezes já silenciou a pessoa, alguma coisa assim. Mas ela continua conectada com todos os familiares, porque às vezes tinha um bom relacionamento. Então ela não procura, aquilo começa a aparecer na rede social dela. E aí é mais um gatilho para ficar mal. Às vezes a pessoa já está começando a lidar com aquilo, mas aí é mais um reforço negativo. Aí ela vê uma foto, fica triste. Que normal, né, gente? Não dá pra gente se esconder dos nossos sentimentos. Então, assim, é delicado, sabe? Até que ponto vale a pena? Aí perguntei pra pessoa, né? Por que ela estava indo lá olhar? Por que ela ainda fazia parte da rede ali daquelas pessoas que aquelas informações para ela não estavam fazendo bem? Pelo contrário, não estavam nem permitindo que ela seguisse o caminho dela, que ela lidasse com aquilo de uma forma menos impactante possível, digamos assim. E a pessoa me respondeu que era porque ela tinha receio de deixar de seguir ou silenciar as pessoas que ela tinha convivido por tantos anos, porque foi um namoro longo. Só que, gente, às vezes a gente tem que pensar, e aí entra até mesmo o excesso de empatia, porque é importante termos empatia, mas o excesso disso também não vai nos fazer bem. Então, cada um precisa entender os seus limites. Se para essa pessoa não estava fazendo bem ela consumir aquele conteúdo, ela não tem que pensar no outro. O que o outro vai pensar? O que o outro vai achar? Que eu não estou mais ali fazendo parte, né, daquela rede social. Ela precisa pensar nela, se proteger. Não significa que ela não gosta mais daquelas pessoas. Significa que ela está se protegendo de algo que nesse momento ela não está dando conta de olhar. Então, às vezes a gente precisa olhar pra gente, porque não adianta você só ter empatia pelo outro e também não entender quais são os seus limites, né? Senão você começa a se prejudicar em prol do outro. Detalhe, as pessoas não estavam preocupadas se ela estava vendo aquilo ou não, né? Então a gente precisa refletir um pouquinho mais e às vezes ter um pensamento um pouco mais racional. Só que às vezes a pessoa está tão afundada ali naquela tristeza que ela não consegue raciocinar. Aí ela foi analisando, avaliando tudo isso e com o tempo ela conseguiu se desprender dessa ideia de estar ali agradando e realmente não teve mais contato nesse sentido, não olhou
Não sei o que ela fez, se ela silenciou, qual foi a atitude dela, mas aí ela parou de consumir aquilo que lhe fazia mal. E aí a recuperação dela começou a ser outra. Então a gente precisa se questionar, isso está fazendo bem, isso está fazendo sentido? Porque é a tua saúde que muitas vezes está em jogo. Então às vezes a gente precisa dar um tempo, ou qualquer coisa assim. Então saiba, esteja atento aos seus limites, isso é bem importante. Aí então vamos pensar em alguns pontos positivos aí das redes sociais. Primeiro que pode ser sim, de alguma forma um suporte emocional, porque às vezes você busca por algo numa rede social, qualquer uma aí que você goste, então pode ser que isso seja útil para você em algum momento. Ainda mais se você sabe os seus limites, se você olha de forma mais pontual, de uma forma que te ajude, e é isso. Segundo ponto que pode aproximar algumas pessoas às vezes você se encontra com pessoas do seu passado, da sua infância, alguém que você estudou, fez faculdade, e às vezes é uma pessoa bacana ali que você consegue ter uma troca, então também pode ter esse benefício. Essa troca também pode acontecer com pessoas que você não conhece, pessoas diferentes, pessoas interessantes, também pode acontecer. E outro ponto que também pode ser levado em conta são as oportunidades de trabalho. Pensando nessas que a gente comentou e também no LinkedIn, que é bem voltado a isso. Então também analise isso, qual que é o seu objetivo em estar dentro dessas plataformas de redes sociais, porque cada uma tem a sua finalidade. Então pense qual é a sua finalidade e o que melhor faz sentido para a sua vida. E se estiver te fazendo mal, pare, pense e analise o que vale a pena, tem que fazer sentido para você. Então agora eu quero ouvir de você, qual é a sua opinião sobre esse assunto? As redes sociais têm te feito bem? Não tem? Você tem tido dificuldades de lidar com isso? Ou você nem tem rede social? O que você concorda, discorda? Eu quero ter essa troca aqui para que eu possa entender qual é a visão de vocês. E aí a gente consegue fazer uma troca melhor nos comentários, até para que você reflita, pense e encaixe isso na sua vida de uma forma que seja benéfica e não que comece a te incomodar, te atrapalhar, te prejudicar de alguma forma. Obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.